Bora lá, pessoal. Mais um problema aí. Lei de Newton. Vamos usar força-peso. Tem tração nesse exercício. Felizmente, esse daí não vai ser tão monstruoso quanto aquele último que a gente fez na questão 4. Mas é só para a gente ver esse conceito interessante. Que aqui, ó, ele já chamou a tração na corda de T1. E ele chamou uma outra tração, ó. Esse cabo que está segurando a polia. Então aqui a gente tem um divisor de tração. Gente, tem uma propriedade que é muito útil. Olha só, tem uma polia, aí aqui tem uma corda. Vamos dizer que a tração aqui é T, e aqui como a mesma corda, ó, a corda está dando a volta, do outro lado é T também. Ó. A gente já viu isso, né? Na mesma corda, força interna se cancela, são iguais. Então tem duas trações de T nessas duas cordas. Esse daqui, ó, que puxa a polia como um todo, é o resultante dos dois, tá? Então é 2T. Aqui dá para eu chamar, ó, desse lado tem T1, desse lado tem T1 e o T2 é a soma desses dois T1. Então só por esse esquema eu posso falar o seguinte, ó, que o T2 é T1 mais T1, ou seja, o T2 é duas vezes que multiplica o T1. Isso daí vai ser muito importante para a gente poder relacionar. Bora lá! Feito essa introdução sobre questão de polia com divisor de tensão, né? Vamos ver o que o problema pede. No arranjo experimental, os fios e a polia têm massa desprezível, glória a Deus. O fio é inextensível, ou seja, o fio não estica e passa sem atrito pela polia. Maravilha, tudo favorável aqui, gente. Adotando que a gravidade, a aceleração da gravidade vale 10, determine o módulo de aceleração dos corpos. Quem são os corpos? Vou chamar aqui de A e esse é o B. Ó. A gente já analisou algo parecido. Ó. A tração está puxando os dois para cima. E quem puxa os dois para baixo? O peso de cada um. Peso do A, peso do B. Analisando o sistema como um todo, dá para ver que tração é uma força interna. As forças de verdade que fazem um sistema se mover é o peso do A e o peso do B. E aí ele vai pender para que lado? Para o lado do A ou para o lado do B? Para o lado do A, né? Olha só a massa do A. Bem maior do que a massa do B. Então o A ele é mais maçudo, tem mais massa. Então vai ser mais pesado também, tem mais peso. Eu posso fazer assim, ó. O sentido do movimento vai ser o A sobe, perdão, o B sobe e o A desce. Esse é o sentido do movimento. O peso do A, ele está no sentido do movimento, para descer. Só que o peso do B não, né? Está atrapalhando o movimento. Se não tivesse o B, o A ia querer uma beleza. Como tem o B, vai dar uma freada aí. Como que eu posso montar? Segundo a lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Quem é essa força? É a força do sistema. Tem que considerar todas as forças que atuam sobre o sistema. Quais são? PA e PB. Tração é força que atua sobre o sistema? Não. É força interna do sistema, né? Essas forças de ação e reação sempre são forças internas. Então vou ter que botar os dois pesos, o peso do A e o peso do B. Só que um é positivo e o outro é negativo. Quem é o positivo? O que vai no sentido do movimento, que é o A. Então é peso do A menos o peso do B. Quem é a massa que eu vou botar? Se eu estou usando a força do sistema, eu tenho que usar a massa do sistema. A massa do sistema é a massa do A mais a massa do B, multiplicado pela aceleração. Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Peso do A é 3 vezes 10. 3 vezes 10. Gente, quando ele fala que o G é 10, fica muito fácil calcular, né? É só botar um zero. Ó, aqui dá 30. O peso do B, a massa do B, que é 1, vezes o G, que é 10. Então, é 1 vezes 10. Então, o peso do B é 10. Então, ele fala aqui, a massa é 3. Então, o peso é 30. A massa é 1. Então, o peso é 10. Se a massa fosse 2, 20. Se fosse 2,5,
25. Isso porque ele fala para usar o G10. Essa que é a graça de usar o G10, né? Se o G for 10, é só andar uma casa decimal para transformar a massa em peso. Então vamos lá. O peso do A é 30, o peso do B é 10. Aqui eu tenho que fazer peso do A menos o peso do B. Então é 30 menos 10 é igual a soma das duas massas, tá? 3 mais 1 vezes a aceleração. 30 menos 10 dá 20. 3 mais 1 dá 4. O 4 está multiplicando, tem que passar dividindo. Vamos montar uma fração. Ó. 20 em cima, 4 embaixo. 20 dividido para 4, 5. Esse é o valor da aceleração, tá? 5 metros por segundo ao quadrado. Show, já temos aqui, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. Intensidade da tração T1 e T2. Tem várias formas de fazer esse cálculo. Vamos pegar o parecido com o que a gente já estava fazendo antes. Se eu tenho aceleração, eu posso usar a equação individual, ou do A ou do B. Aqui, gente, tanto faz, né? Porque os dois têm peso, já tem o peso. Os dois têm a mesma tração, é o que eu quero achar. Então aí tanto faz como tanto fez. Vou fazer a equação do A. Aliás, vou fazer as duas equações aqui só para treinar, né? Força é massa vezes aceleração. Quem é a força que atua sobre o A? Peso do A e tração. Só que essa é positiva, que vai para baixo. Essa é negativa, está contrária ao movimento. Então a equação do A é assim, ó. Peso do A menos tração. Tração 1. É igual a massa do A vezes aceleração. Segunda lei de Newton aplicada para o corpo A. E para o corpo B tem duas forças, tração e peso. Peso do B. O sentido do movimento é para cima, no B. Quem está indo para cima é o T1. Então ele é o positivo, peso do B é o negativo. Ah, e uma coisa, né? Não é só porque tem um positivo que obrigatoriamente vai ter um negativo. Então pode ter só positivo. Pode ter só negativo? É difícil, mas acontece. Então bora lá. T1 está puxando o B para cima, ele é positivo. Peso do B está puxando o B para baixo, ele é negativo. Massa do B vezes aceleração. Aí eu preciso calcular o T1. Aí aqui tanto faz, gente, se eu fizer pelo A ou pelo B. Vou fazer pelo B. T1 menos peso do B, olha aqui, ó, 10. Massa do B, 1. A aceleração, calculei lá, foi 5. Então, ó, T1 menos 10, esse 10 passa para o outro lado, né? Vai passar somando. Aqui eu tenho 5. 1 vezes 5 vai dar 5. Se eu somar com 10, vai dar 15. Então, esse é o valor do T1. T1 vale 15 newtons. Beleza? Agora falta achar o T2. Aí, como eu falei para vocês, ó, eu tenho T de um lado, eu tenho T do outro. Aqui eu tenho 2T. Porque o cabo onde tem o T2, ele vai ter que garantir a força tanto do T1 desse lado, ó, aqui tem T1 e aqui tem T1. Então, o T2 é 2 vezes o T1. Como eu já calculei o T1, T2 agora fica fácil. Ó. 2 vezes 15 vai dar 30, né? 30 newtons. Então, tenho as duas forças de tração. 15 para o T1, 30 para o T2. E é isso aí. Beleza, pessoal?